Olá, sou o Reverendo Rovieira, bem-vindo ao canal. Você que está chegando agora no canal, nós temos a proposta de, nesses vídeos, falarem sobre a vida de Jesus, né? Então, nós lançamos uma pergunta de quem é Jesus, né? Aí falamos um pouco dos vídeos anteriores, e se você quiser voltar lá, pegar os vídeos, né, e dar uma olhadinha, falando sobre a divindade de Jesus, falando sobre a questão de Jesus como Messias, e também Jesus na questão da sua humanidade. E agora, esses próximos vídeos, eu até tinha comentado que nós vamos estar então falando um pouco sobre a questão da humanidade de Jesus, né? Fazer vários vídeos, né, falando sobre a questão do seu percurso aqui na Terra, né? Interessante que os apóstolos, né, os discípulos, eles que tiveram com Cristo, eles registraram, né, o Lucas também, que era discípulo de Paulo, registrou, né? Então nós temos aí bastante material, né, no Novo Testamento, foi escrito em grego, né? E exatamente para poder informar exatamente sobre a questão da vida de Jesus, né? Então temos bastante informação. Então vamos pegar alguns textos, né, e fazer alguns comentários e trabalhar alguns textos nesse sentido aí. Beleza? Então vamos lá. Antes também de entrar no vídeo, eu peço a gentileza que você possa estar se inscrevendo no canal, né, compartilhando o vídeo para que mais pessoas possam estar também recebendo a palavra do Senhor, tá joia? Esse texto de hoje que estarei trabalhando, estarei falando sobre a questão de Jesus, assim, na sua humanidade, sim, mas falando assim, na questão de que a base do ministério de Jesus, basicamente ele relata aqui o ministério dele. Então ele começa a trabalhar em cima dessa questão, né? Ele foi questionado, né? O texto está lá em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40, ele foi questionado pelos fariseus, né? E aí, relacionado à questão qual seria o grande mandamento e tudo, aí Jesus, então, ele faz um resumo, então, da questão dos 10 mandamentos, né? Ele resume aqui, né, dentro desse texto que Mateus, vou metendo exatamente nessa informação de Mateus. Também está lá em Marcos, capítulo 12, 28 a 31. Mas vamos ater aqui no livro de Mateus, né? Que é assim, eu creio que esse livro de Mateus, né, essa informação está bem bacana para a gente aqui, tá joia? Para o tema que a gente pensa em trabalhar nesse texto agora. Antes de nós entrarmos no texto, eu só queria dar uma pequena informação, que é o seguinte, que quando Jesus ele havia sido questionado, inclusive Mateus escreve no texto anterior, né, do mesmo capítulo, do versículo 23 até o versículo 33, ele foi questionado pelos saduceus, né, e aí Jesus ele responde, né, e relacionado à questão da ressurreição mesmo, mas não vamos até nesse texto não. Ele responde. Aí o texto entra aqui para nós falando exatamente que Jesus havia feito calar os saduceus, né, que não criam ressurreição e tal. Aí Jesus acabou fazendo calar esses homens. Aí os saduceus também questionaram a Cristo. Então, vou ler o texto, né, exatamente sobre essa questão do questionamento dos saduceus, dos fariseus aqui, agora. Beleza? Então vamos lá. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Aí Jesus responde, né, qual seria o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Antes de nós, assim, falarmos que Jesus discorreu aqui, é importante nós destacarmos que o que Jesus fez aqui? Ele, na verdade, ele resumiu todos os 10 mandamentos em dois. Mas por que ele fez isso? Não são 10 mandamentos? Por que ele resumiu em 2? Tá fácil, sabe por quê? Porque, na verdade, os mandamentos, eles são relacionados a Deus, os 10 mandamentos, e ao próximo. Então a divisão está bem clara, né? Quando você vai lá em Êxodo 20, você vai perceber. Então eu vou ler agora, bem rapidamente, só fazer um comentário bem rápido, os mandamentos relacionados a Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo entendimento. Beleza, então é exatamente isso. Eu vou dar essa informação aqui, que está lá em Êxodo 20, exatamente porque falando
né, os mandamentos relacionados a Deus, que Jesus exatamente resumiu, que seria: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, que é o segundo. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar, né? Que é o dia que é reservado para o Senhor, o dia Shabá, quer dizer, dia de descanso. Aí, os próximos mandamentos agora, né, que é o segundo bloco então é relacionado ao próximo. E ele começa com o próximo dentro da própria casa, né? A ideia do próximo mais próximo, que está dentro da própria casa, que diz assim, que é o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra. Vamos falar só a parte inicial: honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento do bloco 2, correto? Exatamente o primeiro mandamento do bloco 2, que é o quinto mandamento. Depois: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, os outros 6 mandamentos, né, que começam dentro de casa, na verdade relacionado ao próximo, né? Então, a gente tem que começar a amar as pessoas dentro da própria casa e amar as pessoas que estão do nosso convívio, né? Tá aqui, né? Então, é indicação. Então, Jesus fez exatamente ele fez exatamente isso. Ele pegou, né? Ele pegou os 10 mandamentos e dividiu em 2 blocos. E quando ele divide em 2 blocos, ele divide dessa forma. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, quer dizer, aqueles 4 relacionados a Deus. E depois, assim, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos, depende toda a lei e o profeta. Leis e os profetas. Então, o que acontece? Então, os outros 6 relacionados ao próximo, que começa dentro de casa, né? Essa palavra amarás, né, significa a ideia de que o verbo aqui em grego está apontando da seguinte forma, que nós devemos amar as pessoas de forma que é como se nós tivéssemos amado no passado, né? E devemos continuar amando, né? Essa é a ideia de que é um amor que vem do passado, né? Se nós olharmos para essa conjugação verbal, não vou entrar em detalhes disso, mas só se nós olharmos para essa conjugação verbal, nós vamos perceber que quando nós fomos criados lá no Éden, né, nós tínhamos assim a capacidade de amar a Deus e amar o próximo de forma integral, né, de forma tranquila, né? Aí houve a queda, então aí nós perdemos essa ideia de amar a Deus e amar o próximo. Então, qual é o desafio que nós temos? O desafio de amar a Deus e amar o próximo. Então, Jesus está indicando, exatamente fazendo isso, que na verdade toda a lei e o profeta, toda a religiosidade, ela está resumida em amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus de toda a força, toda a alma, todo entendimento, né? E amar o próximo como a nós mesmos, né? Importante essa ideia de amar o próximo como a nós mesmos. Então, a ideia de que o nível que nós devemos amar o próximo é como que nós estamos amando, como nós amamos a nós mesmos, né? Então, isso remete a um ponto importante, quando nós pensamos assim, em amar o próximo como a nós mesmos. Qual o ponto que é importante? Nós amamos a Deus, nós amamos a nós mesmos e amamos o próximo. Então, é importante se amar. Então, é importante que a pessoa se ame também, entendeu? Então, esse amor, ele começa dentro de casa. Então, a pessoa tem que amar a Deus, se amar as pessoas de casa e amar as pessoas, né, em volta, assim, que tenha relacionamento. Essa, na verdade, é a lógica que Jesus veio trazendo para nós, tá? Então, é importante nós amarmos a Deus, né, amar a si mesmo, amar as pessoas dentro da nossa casa e amar as pessoas que nós temos relacionamento, né? E, seja de trabalho, seja de lazer, seja de qualquer situação, de igreja, nós devemos amar as pessoas. Essa na verdade, esse, na verdade, é o ponto que Jesus colocou para nós aqui e ensinou ali para os fariseus, né? E exatamente é um ponto que nós podemos entender para nossas vidas hoje também. Beleza? Então, esse é o texto que eu queria deixar, né? E falar exatamente sobre esse texto aqui, que Jesus, então, ele assim, orientou ali os fariseus, né? E essa orientação, ela vem para nós hoje também, né? Automaticamente ela vem para nossas vidas também hoje. Porque aí nós temos esse desafio, né? De amar a Deus, né? E realmente buscar a presença do Senhor, amar ao Senhor, né? Que
Amar ao Senhor, ele implica em várias questões, né? E para que nós amamos ao Senhor, nós temos que conhecê-lo. Então é importante nós conhecermos a palavra do Senhor. Né? À medida que nós conhecemos e percebemos que Deus é um Deus cuidador, é um Deus que cuida da gente, cuida de cada um de nós percebemos que, na verdade, nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, né? Porque Ele nos amou primeiro. E nós vamos perceber isso. À medida que nós chegamos ao Senhor, automaticamente Ele vai se chegar a cada um de nós, né? E se nós estamos distantes do Senhor, então nós não vamos receber desse amor de Deus no sentido de estar perto, né? De entender esse amor, né? De realmente ter essa compreensão do amor de Deus. E assim, quanto mais perto do Senhor, eu creio assim, que mais nós entendemos e mais nós recebemos também. Quanto mais distante, né, automaticamente do Senhor, né, menos nós compreendemos e automaticamente menos nós recebemos, porque assim, a gente está alheio, né, porque está alheio, né? Então é importante nós estarmos perto do Senhor de forma particular, pessoal, né? Jesus falou, entra no teu quarto, fecha tua porta, ora teu Pai em secreto que Ele te recompensará. Eu não estou apontando aqui para você deve pensar em relacionamento com Deus, um relacionamento coletivo, né? A gente pensa só em igreja e tal, né? Em comunidade, sim, todas essas coisas são importantes, mas o primeiro ponto, né? O ponto de relacionamento com Deus é muito pessoal, né? É você e o Senhor, né? Em oração, e aí buscando direção para todas as coisas, as demandas da vida, os desafios, né? As dúvidas, buscar a presença do Senhor. Então Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então o que acontece? Jesus então, quando ele veio trazer o relacionamento de Deus para com a humanidade, né? Deus Pai com a humanidade. Nós vamos trabalhar muito sobre isso, né? Nós vamos trabalhar bastante sobre a questão de Jesus, ele falando, né, exatamente o caráter do Pai, que ele veio realmente com essa ideia de trazer a noção de que o Pai, né, que Deus, ele quer esse relacionamento pessoal e íntimo com cada um de nós, né? E realmente é a intenção de Deus. Senão ele teria enviado Jesus, ele teria virado as costas e deixado a humanidade seguir adiante, né? E não seguiria, né? Não seguiria. A gente na verdade, iria se destruir, né? Então, mas Deus se importa, né? Então, por isso que ele veio em direção a cada um de nós. É importante destacar que mesmo que Adão e Eva pecou, né, eles pecaram, Deus ele ainda fez vestimentas e tal, e tudo, ainda disse que tudo bem, vocês pecaram, mas aí vocês vão comer do fruto da terra com suor, cargos e abrolhos, quer dizer, com dificuldades, né, espinhos, né, todas essas coisas, pedras, né, mas aí Deus tem sempre em direção, né, do homem, né, seja em genealogia de Sete, aí depois escolhendo um povo de Israel e tudo, aí depois com os profetas, aí depois em Jesus, né, a descida do Espírito Santo. Então Deus nunca deixou, né, de estar se direcionando à humanidade. Deixou a palavra dele para nós, né? Então o amor de Deus, né, o cuidado de Deus para conosco é bem grande. O problema somos nós, que às vezes nós damos um passo atrás, né, não um passo à frente em direção ao Senhor. Aí a gente vai ter dificuldade de entender algumas coisas. Então é importante nós pegarmos a palavra de Deus, estudarmos, lermos, que na verdade é cura para a nossa alma, é cura para uma série de coisas da nossa vida, tá ok? Então tá joia, esse vídeo eu vou ficar por aqui, né? No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre os embates de Jesus aí com a religiosidade, tudo, ele querendo mostrar o caráter de Deus, que é diferente, ele foi um contraponto realmente àquela religiosidade daquele período, né? E talvez a religiosidade hoje nós temos que tomar cuidado também, né? Devemos tomar cuidado também, para que a gente não possa ser mecânico ou distante do Senhor, nem distante das pessoas, né? Então é o desafio que você, né, nós temos hoje, de amar a Deus, de se chegar à presença do Senhor, e automaticamente nós vamos ter um relacionamento melhor com as pessoas em volta de nós, né? Conosco mesmo, né? Amar a si próprio, né? E automaticamente vamos ter um relacionamento melhor com as pessoas dentro da nossa casa, né? E vamos ter um relacionamento melhor com as pessoas que nós convivemos. Ok? Então, a religiosidade, né, correta para com o Senhor é exatamente isso, é o amor de Deus, né? E a base aqui do texto que Jesus fala, agapesis, eu sou ruim de falar o grego, tá, gente? agapesis, né? É difícil falar. Agapesis significa, a palavra raiz é ágape, né, que é o amor de Deus. Então, a base é o amor de Deus, para poder amar o próprio Deus
e amar o próximo também. Tá joia? Então tá bom. Você que ficou, né, até aqui, né, eu peço que mais uma vez você dê um joinha, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra do Senhor. Tá joia? Então eu demorei um pouco para gravar esse vídeo, né? Tô me organizando sim, né? Vocês perceberam que eu mudei o cenário aqui também e tudo, mas é exatamente isso, que eu estou me organizando para poder melhorar mesmo a questão da gravação dos vídeos e estar gravando mais vídeos aí. Se eu conseguir, quem sabe, gravar 2 vídeos por semana, puxa, seria bacana, né? Seria joia, né? Se eu conseguisse fazer isso. Mas assim, então, eu estou com esse objetivo, né? De segunda-feira, né? Gravar um vídeo na segunda, né? Ou 2 na segunda, vamos ver, tá bom? Então tá jóia. Deus abençoe, né? Boa semana, que Deus possa abençoar a vida de cada amado que tem participado do canal, né? Que tem participado. Eu agradeço por estar, os novos inscritos, né? Eu agradeço você que está chegando agora e continue divulgando. Tá jóia? Deus abençoe. Um abraço.